Aperto o copo d'água com força, os nós dos dedos ficando esbranquiçados, enquanto as palavras da Renata ainda ecoam no ar. Então semana que vem vou me mudar para sua casa, ela diz, sorrindo como se tivesse anunciado que ia trocar o café por leite de coco ou começar uma dieta nova. Do meu lado, meu pai abre uma garrafa de espumante, sorrindo satisfeito enquanto enche taças de cristal que eu nunca tinha visto antes. A porcelana que minha mãe guarda como se fosse relíquia de família, usada só no Natal ou na ceia de Ano Novo, brilha sob o lustre. O cenário todo deveria ter me dado a dica. Renata sentada na cabeceira, mesa arrumada como se fosse festa, bebida gelando. Isso não é jantar de domingo, é armadilha. Já comecei a fazer as malas, continua Renata, aceitando a taça do papai com um ar de vitoriosa. Em um dia levo tudo. Meus pais trocam olhares cúmplices, balançando a cabeça como se aquele fosse o plano mais inteligente do mundo, como se a minha opinião fosse só detalhe, já resolvido. Aos novos começos, brinda meu pai, erguendo o copo. Todos levantam os seus, todos, menos eu. As caixas na garagem agora faziam sentido. 3 dias antes, eu as tinha visto empilhadas, potes de plástico enormes, etiquetas dizendo roupas de inverno da Renata e livros da Renata. Quando mandei mensagem perguntando, ela fingiu demência. É só um depósito temporário, respondeu, até arrumar espaço no meu AP. Eu deveria ter entendido. Assim como meus pais pagaram o aluguel da Renata pela 3ª vez só este ano. Ela está passando por um momento difícil, disse mamãe, como se eu estivesse exagerando. É isso que a família faz, ajuda. Lembro da semana passada, escondida na cozinha, ouvindo sem querer a conversa da mamãe com a tia Lúcia. A Clara anda tão sozinha naquela casa enorme, a Renata vai fazer companhia, é o timing perfeito. Timing perfeito, como se minha vida existisse só para encaixar a crise da Renata. Coloco o copo na mesa e pego minha bolsa. A tremedeira nas mãos não é nervosismo, é raiva. Por que você tá com essa cara? Renata ri, olhando para os nossos pais. Isso é ótimo para as duas, você não fica sozinha e eu economizo no aluguel. Meus dedos tocam o envelope pardo que quase deixei no carro. Mas não existe hora certa com minha família. Só existem os planos deles. Na verdade, eu também tenho novidades. Digo com a voz mais calma do que sinto. O sorriso da minha mãe se apaga. Meu pai baixa a taça, já franzindo a testa. É o olhar clássico de lá vem problema. Que tipo de notícia? Pergunta a mamãe com aquele tom de não estrague a noite. Os rótulos invisíveis caem sobre mim. Egoísta, difícil, ingrata. O roteiro da minha vida sempre foi esse. Renata recebe, eu cedo, meus pais batem o martelo. Até agora. Coloco o envelope no centro da mesa. O silêncio pesa. Isso aqui, digo, tirando os papéis de dentro, é o contrato de venda da minha casa. Vendi na semana passada. Tenho 30 dias para me mudar. O silêncio é tão denso que quase dá para cortar com faca. A taça de Renata escorrega e se espatifa no chão. Ninguém se mexe. Meu pai abre e fecha a boca como um peixe fora d'água. Você o quê? Renata sussurra. Abro meu celular e mostro a tela do Inspira Casa, onde encontrei hoje cedo um quadro intitulado O Novo Quarto da Renata. Coincidência, né? Digo. Enquanto você planejava se mudar, mamãe e tia Lúcia já estavam decorando seu quarto, na minha casa. O aperto na garganta me fez quase perder o ar. 9 anos de economia, férias sacrificadas, horas extras, tudo para realizar o sonho da casa própria. E para eles, era só mais um espaço a ser tomado pela Renata. Meu pai se levanta, imponente. Você pode simplesmente cancelar a venda. Mamãe apoia a mão no braço dele. Clara, já prometemos a Renata que ela poderia ficar o tempo que precisasse.
30 dias é pouco. Aliás, tia Lúcia se intromete sem graça. Já íamos mudar as coisas dela na terça-feira, enquanto você estivesse no trabalho, para facilitar. A traição coletiva me arranca o fôlego. Olho para Dona Teresa, amiga de infância da minha mãe, encolhida na ponta da mesa, encarando o prato como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Você não pode fazer isso, diz meu pai, a voz mais dura. E os impostos da casa, você sabe que sempre ajudo com eles. Claro, o único dinheiro que ele me dá por ano agora virou chantagem. Clara, querida, diz mamãe, com aquele tom de quem acha que você enlouqueceu. Isso não parece coisa sua. Você não deve estar bem. Tem-se cuidado? A velha estratégia. Se eu discordo, só pode ser doença. Você fez de propósito, grita Renata, chorando. Vendeu a casa só para me prejudicar. É sempre assim. Meus limites viram crueldade, minha autopreservação egoísmo. Penso em contar a verdade, o telhado que deu problema, a tubulação que estourou, o aquecedor que pifou, os gastos que me obrigaram a vender. Mas não vale a pena. Eu já sou a vilã da novela familiar. Tomei essa decisão pelos meus motivos, digo firme, e não tem volta. Então você vai deixar sua irmã sem teto? Mamãe eleva a voz. Depois de tudo que fizemos por você? Ah, o velho livro-caixa da família, onde só eles anotam os favores e a dívida nunca zera. Mas a Renata não tá sem teto, né? Ela tem um apartamento e, se der errado, pode ficar no quarto de hóspedes de vocês. Não é isso, ponto. Meu pai interrompe. Família ajuda família, ponto final. Tradução. Você não tá sendo família. Acho que temos definições diferentes de ajuda, respondo, recolhendo os papéis para o envelope. Debaixo da mesa, sinto um leve aperto na minha mão. É Dona Teresa, que sussurra baixinho. Que bom para você. É pouco, mas naquele momento parece gigante. Pelo menos uma pessoa não me vê como egoísta. Fico me perguntando se devo explicar minhas dificuldades ou simplesmente manter a decisão em pé, sem justificar nada. Será que expor minha vulnerabilidade ajudaria ou só me daria mais inimigos dentro de casa? A resposta não tarda. Na terça-feira de manhã, enquanto preparo meu café, o celular toca. Na tela, o nome da tia. O horário já é suspeito, antes das 9. Clara, querida, acabei de falar com sua mãe, diz ela, com aquela voz que só usa em velório ou escândalo de família. É verdade que você vendeu sua casa só para impedir que a Renata ficasse com você? Meu café transborda da borda da caneca e queima meus dedos. O quê? A Renata me ligou chorando ontem à noite. Disse que você vendeu sua linda casa por despeito, só para atrapalhar, mesmo sabendo que ela precisava de um lugar para morar. A ardência da mão some, mas um calor diferente me invade o peito. Não foi isso que aconteceu. Sua irmã vai ficar sem teto, Clara. Nunca pensei que você pudesse ser tão cruel. As ligações não param o dia inteiro. Tio Ricardo, prima Camila, até o seu Armando, amigo de golfe do meu pai, cuja relação com essa história me escapa totalmente. Cada conversa segue o mesmo roteiro. A situação desesperadora da Renata, minha suposta insensibilidade e a decepção profunda deles comigo. Enquanto preparo o jantar, cometo o erro de abrir o Instagram. A última postagem da Renata aparece no topo. A lição mais difícil da vida é descobrir quem realmente está ao seu lado nos momentos difíceis. Família deveria ser para sempre, não só quando é conveniente. 27 comentários de apoio, inclusive um da minha mãe. Estamos aqui para você, querida, sempre. A faca na minha mão começa a picar cenouras com força cada vez maior. O golpe final vem na quinta-feira, quando minha colega Patrícia para na minha mesa com cara de preocupação.
Encontrei sua irmã no Friends Café hoje cedo. Ela me contou sobre a situação da casa. Se precisar de ajuda, minha igreja tem um programa para quem está sem lugar temporário. Os pedaços de cenoura se estilhaçam sobre a lâmina. O que exatamente a Renata te disse? Só que está enfrentando a situação de sem-teto por causa de uma decisão repentina sua. Ela parecia muito abalada. Meu maxilar trava de tanta tensão. Obrigada pela preocupação, Patrícia, mas a Renata não tá sem teto, não. Ela tem um apartamento e nossos pais moram numa casa com 4 quartos. Depois que Patrícia sai, me tranco no banheiro com as mãos trêmulas e mando uma mensagem para minha irmã. Pare de dizer às pessoas que estou te deixando sem teto. Isso é mentira e você sabe. A resposta chega na hora. Você está vendendo a casa com a qual eu contava. Como você chamaria isso? Primeiro veio o telhado. R$ 11.000 que eu não tinha no orçamento, depois das tempestades de março abrirem goteiras em 3 cômodos. Esvaziei meu fundo de férias e ainda precisei pegar um empréstimo, jurando para mim mesma que seria uma emergência única. Em abril, a tubulação estourou. R$ 8.000, mais 200 para reparos emergenciais e conserto do jardim. Cancelei os planos de visitar minha amiga em Fortaleza, comecei a fazer freelas de marketing nos fins de semana para um corretor de imóveis local e jantei miojo mais noites do que gostaria de admitir. Em junho, o sistema de aquecimento quebrou. R$ 5.000 que eu simplesmente não tinha. Todas as noites, depois do trabalho, eu me sentava na mesa da cozinha cercada de planilhas e extratos, tentando fechar contas que nunca fechavam. Foi nessa época que as lágrimas começaram a vir, sempre depois da meia-noite, quando tinha certeza de que nenhum vizinho passeando com o cachorro podia me ver pela janela. A vizinha sorridente e controlada de manhã era, na verdade, uma mulher desmoronando atrás de portas fechadas. O espelho entregava a farsa. Olheiras profundas que nem corretivo disfarçava, ossos mais salientes contra blusas largas. Quando minhas calças começaram a cair, em vez de comprar menores, fiz novos furos no cinto. Situação temporária, solução improvisada. Todas as noites, eu embalava memórias de 9 anos. Livros antes espalhados pelas paredes, agora encaixotados nos cantos. Fotos de casamentos, formaturas, viagens, tudo embrulhado em plástico bolha e guardado em caixas etiquetadas. E eu documentava tudo. Extratos bancários em ordem cronológica, faturas de reparos arquivadas, capturas de tela de mensagens salvas, uma fortaleza de provas contra o teatro familiar. Ao organizar a estante, achei uma foto esquecida. Eu, na varanda da casa, no dia da assinatura da hipoteca. Chaves na mão, sorriso contido. O corretor captou o exato momento em que percebi que tinha feito aquilo. Comprado minha própria casa. Passei o dedo pela moldura, lembrando do orgulho puro, sem precisar de validação de ninguém. Coloquei a foto sobre a caixa mais próxima, como lembrete do que conquistei. A campainha tocou no sábado à tarde, enquanto eu embalava pratos em jornal. Pela janela, vi o carro dos meus pais e o compacto vermelho da Renata. Nenhuma ligação antes, nenhum aviso. Quando abri a porta, entraram em fila como se fossem agentes funerários, sérios, críticos, prontos para intervenção. Minha mãe bateu o olho nas caixas. Então você vai mesmo levar essa loucura adiante? Continuei embalando pratos. O fechamento é em 3 semanas. Sua irmã precisa de você, disse ela já elevando o tom. Você sempre foi egoísta, mas agora passou de todos os limites. O prato não tremeu na minha mão, embora algo dentro de mim tivesse estremecido. Passei a vida inteira ouvindo o que a Renata precisa, respondi, calma. Mas alguém já perguntou o que eu preciso? Meu pai pigarreou. Clara, seja razoável. Eu preciso de estabilidade financeira. Preciso dormir sem ataques de pânico por causa das contas. Preciso não estourar minha aposentadoria em reparos que não posso pagar. Continuei o trabalho sem oferecer café nem cadeira. Eles ficaram parados, constrangidos no meio da cozinha abarrotada. Somos sua família, disse minha mãe com a voz oscilando entre raiva e decepção.
Sim, são. E eu nunca pedi um centavo a vocês. Nem para a faculdade, nem para meu primeiro apartamento, nem para esta casa, nem para os reparos. Dessa vez ninguém respondeu. Renata olhava para o chão, meu pai examinava o teto como se fosse obra de arte. Foi ali que percebi, não precisava mais da aprovação deles. Quando me levantei para pegar outra pilha de pratos, percebi que minha postura tinha mudado. Ombros para trás, coluna reta, olhos no mesmo nível dos deles. À noite, Dona Teresa apareceu com comida japonesa e 2 garrafas de vinho da Serra Gaúcha. Enquanto embalava álbuns de fotos comigo, contou histórias da própria irmã, que não falou com ela por 3 anos só porque ela se recusou a assinar um contrato sozinha. Padrões de família são os mais difíceis de quebrar, mas às vezes quebrá-los há um único jeito de seguir em frente. Na segunda-feira, recebi uma mensagem do meu colega André. Precisa de ajuda com a mudança? Tenho caminhoneta e costas fortes. À tarde, Marta, minha consultora financeira, confirmou por e-mail. Com base nas suas finanças, essa mudança reduz seus custos em 42%. Decisão certa para sua segurança. Ligue se precisar de algo. Enquanto lia, percebi, essas pessoas perguntam o que eu preciso, em vez de me dizer o que devo dar. Elas oferecem ajuda concreta, e não cobranças vazias. Naquela noite, espalhei meus documentos na mesa de jantar, extratos, faturas, IPTU, saques da aposentadoria, tudo organizado. Amanhã não será uma intervenção, mas um acerto de contas com a realidade que minha família finge não ver. E eu tinha uma carta na manga, a cláusula do contrato que me permite ficar na casa por 30 dias após o fechamento até concluir a compra do meu sobrado. Um fôlego que eles nem imaginam. Exatamente às 7 da noite de terça-feira, a campainha tocou. Quando abri, lá estavam meus pais e Renata. E atrás deles, tia Lúcia, tio Ricardo e a prima Camila, meu verdadeiro pelotão de fuzilamento familiar, reunido na varanda para execução. Estou de pé, na cabeceira da mesa de jantar. Estranho, mas de certo modo parece o lugar certo para estar. Seguro uma pasta de papel pardo que contém todos os extratos, contas e lembretes amargos dos motivos que me obrigaram a vender minha casa. Já não tremo ao abri-la. Antes que alguém diga mais uma palavra, preciso mostrar uma coisa. Minha voz sai firme, até me surpreende. A reunião de família está mais cheia do que imaginei. Meus pais, minha irmã Renata, tio Antônio, tia Lúcia e minha pequena equipe de apoio, Dona Teresa, Marta e André. Espalhe os documentos em ordem cronológica. Extratos bancários, retiradas do fundo de emergência, faturas de empreiteiros. Cada papel conta um pedaço da história que escondi por anos. Esta foi a troca do telhado da primavera passada. Empurro para o centro da mesa a fatura de R$ 11.200. As telhas que deveriam durar 30 anos mal aguentaram 22. O seguro? Não cobriu nada, claro. Tio Antônio ajeita os óculos, franzindo a testa. Conserto de encanamento, R$ 8.200. Acrescento outro papel. Quando a prefeitura trocou a rede principal, descobriram que a minha ligação estava se desmanchando, sem aviso e sem parcelamento. Minha mãe se mexe na cadeira, inquieta. Continuo. Troca do sistema de aquecimento, R$ 5.000. O desconto de eficiência energética cobriu só 1/4 do valor. Olho nos olhos de todos, coisa rara em reuniões de família. Marta, lá no canto, me faz um aceno quase invisível de incentivo. Mostro o extrato bancário. Meu fundo de emergência evaporou. Minha consultora financeira sugeriu vender agora, enquanto o mercado ainda está aquecido. Se eu esperar, corro o risco de perder tudo. A cadeira de Renata arrasta pelo chão. Ela se levanta num rompante. Isso é contabilidade criativa, Clara. Você sempre deu um jeito com números quando lhe interessava. Tá só tentando fugir das responsabilidades familiares. Antes que eu responda,
Tio Antônio, o mesmo que sempre foi o juiz da família, dispara para minha irmã. Renata, qual é mesmo a sua situação profissional? Pelo que soube, está desempregada. Ela pisca, pega de surpresa. Estou explorando oportunidades. O mercado está difícil. Minha mãe entra na conversa. Antônio, não é questão de emprego. O dever familiar existe independentemente das finanças. A Clara sempre teve aquela casa linda, com tanto espaço. Tia Lúcia interrompe, olhando meus papéis por cima dos óculos. E por que a Renata não pode morar com você e o Roger? Vocês têm aquele quarto de hóspedes recém-reformado? A discussão muda de rumo como correnteza de rio. Dona Teresa pigarreia e corta o fluxo. Conheço essa família há 20 anos. A Clara comprou a casa sem um centavo de ajuda. Enquanto isso, vi Renata receber apoio com aluguel, carro, cartão de crédito, muitas vezes. O padrão é bem claro. Marta ajeita o blazer. Dependência financeira só atrasa os dois lados. Quem dá se desgasta. Quem recebe nunca aprende a andar sozinho. André, que estava calado, resolve falar. Meu irmão morou com meus pais até os 42 anos. Eles pagavam tudo. Contas, compromissos, problemas. Quando eles se foram, ele não sabia nem onde ficava o carnê da luz. Perdeu a casa em menos de um ano. Às vezes, a forma mais amorosa de ajudar é justamente parar de salvar a pessoa. A sala mergulha em silêncio. As palavras deles racham a lenda familiar que sustentamos por décadas. Clara, por que não nos contou antes sobre essas dificuldades? Pergunta tio Antônio. Engulo seco. O que faço? Continuo blindada atrás da minha independência ou me abro para talvez criar um sistema de apoio que nunca pensei possível? Meu pai desvia o olhar para o chão. É a primeira vez que o vejo acompanhar uma discussão sem dominar o ambiente. Minha mãe, que sempre ficava rígida, agora abre as mãos sobre a mesa. Renata explode, pega a bolsa e sai batendo a porta. Ridículo! Sempre trataram a Clara como a filha de ouro. E eu? Ninguém vê o quanto sofro. Ninguém corre atrás dela. Pela primeira vez, não sou eu quem fica como a culpada. Dias depois, estou embalando os últimos copos em jornal. Faltam 30 dias para a mudança e a casa já parece um eco vazio. A campainha toca. São meus pais, pontuais como sempre, mas com Renata junto. Chegam na varanda como se fossem uma tropa de convencimento. Minha mãe entra sem pedir licença. Estávamos conversando e encontramos a solução perfeita. Meu pai complementa com um sorriso ensaiado. Um acordo. Renata me olha com aquele ar de falsa gratidão. Agradeço muito por nos ouvir. Sentam-se no sofá e eu fico de pé. A dinâmica de poder é óbvia. Sabemos que vender a casa é decisão sua, começa minha mãe. Mas e se, em vez de a Renata morar com você, você a ajudasse a ter o próprio cantinho, só para começar? Meu pai balança a cabeça. Com o seu sucesso, isso não vai pesar. Renata, suave como atriz de novela. Algumas pessoas simplesmente não têm a mesma sorte. Você é bem-sucedida, eu não. Você deve isso a mim. Minha mãe se inclina para frente, quase conspirando. Clara, a família sempre foi unida. Se você não ajudar sua irmã só desta vez, ela pode se perder. Dou um passo para trás, respiro fundo e pego uma carta sobre a mesa. Tenho reunião amanhã com o banco. Já fui pré-aprovada para comprar um apartamento no centro. A parcela será 40% menor que minha hipoteca atual. Entrego a carta ao meu pai. Ele arregala os olhos diante dos números. Vender essa casa não é só sobre a Renata. É sobre reconstruir minhas economias de emergência depois de 3 reformas gigantes que engoliram tudo. É sobre aliviar o peso que minha vida financeira virou. Respiro fundo. É sobre finalmente priorizar minha saúde financeira. Minha mãe começa a falar, mas ergo a mão. Não posso sustentar a Renata para sempre, continuo. Mas posso ajudá-la a se sustentar. Tiro um cartão de visita do bolso e entrego para Renata.
Ela encara o cartão como se fosse uma bomba relógio. O departamento de marketing da empresa onde trabalho tem uma vaga de iniciante na semana que vem. O salário já cobre o aluguel de um apartamento de 1 quarto. Conversei ontem com o RH e eles topariam entrevistá-la. Renata abre a boca, depois fecha. Pela primeira vez, parece sem palavras. Isso não é caridade, acrescento. É oportunidade. Agarrar ou não é escolha sua. Meu pai se levanta de repente e vai até a janela, onde os ganchos vazios denunciam as fotos de família que já não estão ali. Clara, seja razoável, a Renata precisa. Não, corto, caminhando até a mesa de centro onde deixei uma pasta parda. Abro a pasta e espalho uma planilha na mesa. A lista detalha todos os presentes financeiros que meus pais deram para Renata nos últimos 5 anos. Prestações do carro, aluguel atrasado, resgates de cartão de crédito. O total, circulado em vermelho, faz minha mãe suspirar fundo. Juntei esses dados só das conversas que vocês tiveram na minha frente. Aposto que o valor real é ainda maior. Meu pai pega o papel, franzindo a testa. Isso não é amor, digo baixinho. É dependência. E tá machucando vocês dois. Ele abre a boca para protestar, mas engole as palavras. Minha mãe murmura, com lágrimas nos olhos. A gente só queria ajudá-la. A melhor ajuda é ensinar alguém a andar com as próprias pernas. Minha avó sai firme, apesar do aperto no peito. Você mesmo me ensinou isso, pai. Lembra quando eu quis largar a faculdade porque cálculo me arrebentou? Você não deixou eu voltar para casa. Disse que eu tinha que achar um professor particular. E lembro bem. Facilitar demais não é favor nenhum, ele dizia. Engraçado como esses princípios mudam quando se trata de filhas diferentes. O silêncio fica pesado, só quebrado pelo barulho da fita adesiva de uma caixa de mudança. Meu pai então passa o braço nos ombros da minha mãe. Vamos embora, diz baixo. Eles caminham até a porta. Minha mãe nem me encara. Renata hesita, olhando para o cartão de visita ainda na minha mão. Não preciso do seu emprego de caridade, resmunga, mas sem a convicção de sempre. Deixo o cartão na mesinha de entrada. Não é caridade, é oportunidade. Ela se vira, mas quando segue meus pais, vejo de canto de olho, enfiou o cartão na bolsa achando que eu não percebi. A porta se fecha. Fico na sala meio vazia, ouvindo o carro deles dar a partida. O silêncio parece diferente agora, não oco, mas aberto, quase um respiro novo. Afundo no sofá e passo a mão pelo tecido já gasto. Amanhã o sofá dá para o depósito, até eu me mudar para casa geminada. 9 anos de memórias dentro destas paredes, e agora um futuro em aberto. Sinto-me ao mesmo tempo liberta e sozinha, vitoriosa e um pouco perdida. O jantar de família do mês que vem martela na minha mente. Será que ainda me querem lá? Esse confronto mudou tudo? A secretária eletrônica pisca com 3 mensagens novas. Provavelmente parentes querendo dar pitaco. Finjo que não vi. Me concentro no cartão que Renata guardou. Talvez seja um pequeno passo, mas já é um começo. Agora estou no meu loft no centro de São Paulo, apreciando o espaço aberto ao meu redor. A luz entra pelas janelas e aquece o piso de madeira debaixo dos meus pés descalços. 3 meses atrás este lugar parecia estranho, quase uma gambiarra. Agora é lar. Mais um item do orçamento quitado, penso, abrindo meu app de controle financeiro. Minha hipoteca aparece em verde, 30% a menos do que eu pagava pelo antigo sobrado. As conversas semanais com a Marta transformaram minha maior fonte de ansiedade em um ritual organizado, quase terapêutico. Na cozinha, repousa minha mais nova conquista, uma câmera profissional que, no passado, só seria sonho guardado no carrinho de compras virtual. Minha primeira aula de fotografia começa amanhã à noite. Passo a mão na câmera como quem acaricia um bichinho de estimação. O celular vibra. Lembrete de jantar de domingo na casa dos meus pais. O ombro pesa,
mas respiro fundo e solto. Esses encontros mudaram. Eu também mudei. Mais tarde, entro pela porta carregando uma garrafa de vinho da Serra Gaúcha, em vez da minha velha companhia, a dor de cabeça tensional. Papai me recebe com um abraço sincero, sem aquela rigidez de antes. Clara, vem ver o que sua irmã trouxe. Na sala de jantar, Renata arruma flores num vaso simples. Ela sorri com os olhos. Ganhei meus primeiros cartões de visita hoje, mostra, orgulhosa. Coordenadora assistente de marketing. Parece chique, mas na prática sou a responsável por levar café. Estou aprendendo muito de qualquer forma. Ela me entrega um cartão sem aquele ar defensivo que antes coloria suas vitórias. Minha mãe aparece com uma caçarola, que, curiosamente, não foi parar só no lado da Renata desta vez. Conta mais daquela campanha de rede social que comentou semana passada, Renata, pede ela, e depois vira para mim. E você, Clara, como foi a aula de fotografia? Pisco, surpresa com essa atenção dividida de forma justa. Durante o jantar, meu pai pergunta coisas às duas filhas, sem puxar sardinha para ninguém. Uma semana depois, risos ecoam no meu loft enquanto Dona Teresa ergue o copo. Aos lares que nos acolhem e aos limites que nos protegem, brinda ela. Ao redor da mesa estão André, Marta, tio Antônio e eu, minha família escolhida, junto do parente que mais me surpreendeu. Dona Teresa me presenteia com uma moldura com 2 fotos, eu assinando os papéis da antiga hipoteca, 9 anos atrás, e eu segurando as chaves do loft. 2 começos corajosos, diz ela. E 2 mulheres bem diferentes, respondo, reconhecendo o quanto mudei. No fim de semana seguinte, Renata e eu estamos na cozinha, rodeadas de planilhas e aplicativos de calculadora. Então, se eu guardar 15% de cada salário, consigo pagar o primeiro e último mês do aluguel até janeiro, calcula ela mordendo o lábio. Nossos pais assistem à cena do sofá, com um misto de orgulho e arrependimento. Devíamos ter feito isso anos atrás, confessa a mamãe. Achávamos que estávamos ajudando, mas estávamos atrapalhando. Papai concorda em silêncio. Vejo nos olhos dele o esforço de desaprender décadas de permissividade. Observo Renata anotando cada número com firmeza. Penso na linha tênue entre ajudar e sufocar. Será que dá mesmo para equilibrar sustento e limites? Ou às vezes a gente precisa deixar quem amamos se virar para de fato aprender a crescer? Bom, muitas vezes os maiores conflitos não acontecem no trabalho ou nas ruas, mas dentro de casa. A história de Clara mostra como expectativas, manipulações e padrões familiares podem aprisionar alguém em papéis que nunca escolheu. Ao decidir vender a casa, Clara não apenas enfrentou críticas, mas quebrou um ciclo de dependência e desigualdade. A reação da família revela como, em nome de união, podem esconder cobranças, comparações e favoritismos que corroem os laços. Ainda assim, o caminho que Clara trilhou mostra que é possível impor limites sem deixar de ser filha, irmã ou sobrinha. Estar presente para a família não significa sacrificar a própria saúde emocional e financeira. E, paradoxalmente, às vezes, a verdadeira ajuda não é carregar alguém para sempre, mas dar condições para que aprenda a caminhar sozinho. A grande lição dessa história é que amor e ajuda não podem se confundir com dependência e manipulação. Clara sempre foi a filha que se virava sozinha, enquanto Renata recebia apoio sem fim. Esse desequilíbrio, alimentado pelos pais, quase apagou a identidade e a liberdade de Clara. Ao vender a casa, ela mostrou que cuidar de si mesma não é egoísmo, mas necessidade. Quando ofereceu um emprego para a irmã, deixou claro que existe uma forma saudável de ajudar. Oferecer ferramentas, não perpetuar muletas. A lição para todos nós é entender que dizer não também pode ser um ato de amor, tanto para quem coloca limites, quanto para quem precisa aprender a se sustentar. Se não rompemos ciclos de favorecimento e cobrança injusta, perpetuamos dores que atravessam gerações.
Clara nos ensina que a verdadeira força está em escolher o caminho da autonomia, mesmo que isso custe críticas ou afastamentos. Agora me diz, você acha que a atitude final de oferecer uma vaga de emprego para Renata foi generosidade ou apenas uma forma de se livrar da responsabilidade? E, se você tivesse no lugar de Clara, teria coragem de enfrentar toda a família ao mesmo tempo? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te tocou, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.